Olá meus amigos, tudo bem? Eu sou Paulo Portinho e hoje a gente vai falar do segundo vídeo sobre balanceamento de carteira. Para falar para vocês de uma coisa muito importante da Bolsa, como evitar a síndrome do otário. Assista o primeiro vídeo se não tiver assistido. Se você tiver assistido, você vai entrar agora direto na parte dos gráficos. Eu vou mostrar para vocês o pior momento de ter entrado em renda fixa, o pior momento de ter entrado em renda variável e o que aconteceu com quem investiu desde 1995. E falar de outras coisas importantes, por que funciona, por que não funciona, se todos os perfis de renda variável vão funcionar, se não vão funcionar. Me acompanhe. Bom, galerinha, a gente vai entrar direto no ano em que a gente deu a maior de todas as sortes e comprou a bolsa na mínima. Bom, gente, o início de 2003 teria sido o melhor momento para você entrar em bolsa. Para quem não lembra, foi aquela loucura da transição entre Fernando Henrique e Lula. As pessoas não sabiam se o Lula ia seguir a política econômica do Fernando Henrique, acabou seguindo e acabou dando tudo certo. Deu tanto tudo certo que você olha que espetáculo que foi a subida de 2003 até 2008. Essa queda bizarra que você vê aí foi a queda da crise do subprime. Você percebe que desabou, mas aí você fica nessa marcação aí. Olha que interessante, gente. Por que é tão interessante essa questão de você fazer o balanceamento de carteira? Olha o tamanho da queda. Você caiu de, sei lá, de 600 mil para 300, 350 mil. Se você tivesse investindo nos dois, olha como é que a sua queda seria muito menor. Talvez de quase 400 para 350, 320. Então o que você consegue perceber é que a oscilação do azulzinho é enorme e a oscilação do verdinho é menor. E evidentemente o que você consegue olhar no gráfico da renda fixa é uma alta enorme e você percebe que a curvatura vai diminuindo nos últimos anos, que são ali aquele último ano de queda do azulzinho, é o ano da Dilma, né? Pré-impeachment. Depois que o impeachment se resolveu, a gente teve uma alta na Bolsa talvez até mais íngreme do que a alta de 2003 até 2008. Assim, sem querer fazer nenhum comentário político, né? Mas me parece, se você olhar aí, me parece que o mercado nunca confiou muito na forma como o Brasil estava sendo conduzido ali de 2009, 2010 em diante, né? E essa última queda extremamente abrupta que você encontra é evidentemente a crise do Covid, né? E você percebe que o verdinho caiu um pouquinho menos do que o azul caiu bem mais, quando você vai na mínima ali, mas como a recuperação de bolsa é sempre muito rápida, você vê que no finalzinho ali, que é 30 de junho de 2020, nós temos um azulzinho sobressaindo. Mas o que você olha disso aí que é importante? Menos volatilidade. Você nunca vai ficar, você vai ver no próximo gráfico isso, você nunca vai ficar na pior situação. Talvez você não fique na melhor situação se você fizer o balanceamento, mas você nunca vai ficar na pior. Então olha o próximo gráfico. O próximo gráfico, ao contrário de 2003, é ter entrado no pior momento para comprar bolsa, que foi aos 63 mil pontos do início de 2008. O que a gente consegue perceber aí? Que você comprou bolsa muito mal, significa que você, por exemplo, saiu de 100 mil pontos ali em 2008, 100 mil reais, perdão, até quase 150 mil reais em 30 de junho de 2020. Mas olha que interessante, apesar da renda fixa, acho que aqui fica um pouquinho mais clara a questão da renda fixa ter ficado menos interessante. Olha como ela subia bem, até a crise da Dilma ali do impeachment, que foi em 2015, na mínima, e olha como disparou o juro, porque começou a subir muito mais rápido a linha de renda fixa, e como desabou o juro. Então, se você olhar para o próprio futuro, talvez de 2020 em diante, essa linha fica quase reta, porque a rentabilidade da renda fixa é muito baixa. Mas o que eu quero mostrar nesse gráfico aqui para vocês, que é o gráfico onde você teria comprado mal demais a renda variável, é que mesmo assim, 12 anos depois, quando a bolsa bombou ali antes da Covid, quase que a gente ultrapassou, quer dizer, quase que o balanceamento de carteira ultrapassou a renda fixa. E de novo, você nunca fica na pior ponta, não é? Então essa é a lógica de você evitar a troca de perdas. E aí vamos pegar um ano aleatório, que seria o ano de 1995, né? E você vai conseguir pegar aí praticamente todas as crises. Aquela barrigada primeiro inicial da bolsa ali é de 99 a 2002
entendeu? Depois você pega aquelas 99, 2001, aí você pega de novo uma disparada depois do Lula, ele disparou, aí a gente desabou por conta da crise do subprime, para começar a perder, inclusive da renda fixa, né? Mas você percebe ali que na crise de 2008, o verdinho não perdeu da renda fixa e nem da variável, e aí o verdinho continuou assim, olha todo mundo, tá vendo? A gente teve 7 anos péssimos da Bolsa, e nesses anos a renda fixa conseguiu passar em um anozinho ali, em um período pequeno do balanceamento, e depois que a Bolsa começou a subir, o balanceamento começou a bombar. Então isso mostra pra gente, pessoal, o valor do método no longo prazo. Agora volta para mim. Bom, pessoal, quando eu fiz esse teste, as pessoas ficaram muito encantadas, né? O Brasil tem uma carência muito grande. Ele tinha uma carência na década passada e continua com uma carência muito grande de estudos sobre bolsa, infelizmente. Mas na época, alguns amigos meus fizeram o mesmo teste utilizando perfis, não de renda variável, mas perfis de fundos de renda variável. E qual é o problema? Os caras pegaram alguns fundos na época que só tiveram alta. Alguns fundos da geração futuro, talvez, alguns fundos top, que eu realmente não lembro o nome, e o cara percebeu o seguinte, como o fundo tinha sido tão brilhante, o fundo tinha subido por 6 anos seguidos, teria sido muito ruim o balanceamento. Ele teria ganho da renda fixa, obviamente, porque como você percebeu, ele nunca é o pior dos três, né? Ele sempre é ou intermediário ou ele está na frente. Então assim, isso que você viu funciona quando existe uma oscilação natural do mercado. Se você encontrar um fundo que só sobe, ou um mercado que só sobe, evidentemente é melhor investir só no mercado. Mas esse nunca foi o problema do Brasil, né? A gente sempre ficou dizendo que a renda fixa era melhor do que a renda variável. Mas isso só para alertar vocês que dependendo do perfil de renda variável que você use para fazer o balanceamento, talvez se o perfil for bom demais, talvez você ganhe menos no balanceamento. Outra questão super importante que todo mundo me fala, nem todo mundo tem os 100 mil. Nem todo mundo tem cinquentão para colocar. Beleza, aí o cara me pergunta, como é que eu faço isso com aportes regulares? Bom, gente, o que eu vou falar aqui é uma sugestão, não é nem sempre muito fácil de fazer quando você está na prática. Na verdade, tudo que eu estou falando aqui para fazer na prática não é tão simples. Algumas pessoas vão fazer isso, em vez de fazer com o Ibovespa, vão fazer com 10, 15 ações que eles têm em carteira. Então, se você segue, por exemplo, o método INE ou o método SEMPRE, que é o método que a gente adaptou para o Brasil em 2014, eu e o professor Mauro Calil, você pode utilizar a sua carteira de renda fixa e a de renda variável usando o método SEMPRE, de renda fixa normal, e você fazer os ajustes na sua carteira de renda variável. Não fazer os ajustes no Ibov. Então, assim, na prática, quando você tentar colocar isso em prática, você não vai usar ou um ETF ou você vai utilizar todas as empresas da carteira do Ibovespa. É evidente, você vai usar 10, 15 empresas que você concorda que são boas empresas. Então, no mundo real, as coisas não são tão simples. Mas se você vai fazer R$1.000 de aporte por mês, por exemplo, e você quer manter a lógica de ajustes de 30%, não é muito difícil. Se você está vendo 40% renda fixa, 60% renda variável, quando você pegar o seu milão, o que você faz? 400 renda fixa, 600 renda variável. Por que isso? Porque você não quer mascarar a evolução do mercado, tá? É uma sugestão, é super fácil de fazer. Mas vamos para o último ponto do nosso vídeo mais sofisticado sobre a questão do balanceamento de carteira. Como eu faço se eu quiser balancear valores diferentes de 50%, 50%. Por que eu iria querer fazer isso, pessoal? 2 motivos. Se você for muito jovem, você pode querer ter 80% de renda variável e 20% de renda fixa. Se você for um pouco mais idoso, você pode ter o contrário. Então eu fiz uma planilhazinha que você vai olhar aqui agora, onde eu mostro para você exatamente quais são os ajustes que você tem que fazer. Porque, cara, quando é 50%, 50% é fácil saber a diferença de 30% para um para o outro. Mas quando é 80, 20, 70, 30, as coisas não são tão simples. Então dá uma olhadinha nessa planilha aqui agora. Bom, gente, não é tão simples assim, né? Eu vou colocar 40% de renda fixa e 60% de renda variável. Se a bolsa estiver em alta, vamos fazer ajuste a 30%, tá, gente? Não vou fazer 20, 40, eu coloquei para sofisticar, mas como a gente fez o nosso vídeo com 30%, vamos ficar em 30%. Então, se você quiser uma carteira de 40% de renda fixa, 40% de renda variável, você já está aceitando que a renda variável vai ser maior do que a renda fixa. Então, os ajustes vão ter que se dar, pessoal, no caso da bolsa em alta, quer dizer, a renda variável subindo, quando a renda variável atingir 66% do portfólio e a renda fixa atingir 34%. Aí você faz os ajustes, porque isso é o equivalente aos 30%
que a gente fez com 50-50. Agora, quando a bolsa está em baixa, que aí a renda fixa subiu, a bolsa caiu, quando a renda fixa, que inicialmente estava em 40%, atingir 46% do portfólio inteiro. Ou quando, quer dizer, que vai ser exatamente no mesmo momento, né? Quando a renda variável tiver caído para 54%, de 60% para 54%. E se você olhar, eu fiz até o caso de você realmente querer ser uma pessoa mais agressiva, né? Ter 80% de renda variável e 20% de renda fixa. Se a bolsa estiver em alta, você tem que fazer o ajuste quando o desequilíbrio atingir 16,84, e quando a renda fixa estiver em alta ou a bolsa em baixa, que é mais provável, você está 25,75. Agora volta aqui, pessoal. Bom, gente, e o futuro? Sabe, assim, o que a gente viu no passado é um pouquinho difícil de comparar com o que talvez aconteça, porque assim, por mais que a renda fixa suba, é muito difícil a gente acreditar numa renda fixa com inflação baixa na faixa de 4, 3% ao mês. Isso não faz nenhum sentido. Aliás, eu acho hoje, honestamente, que uma renda fixa na faixa de 8, 9% ao ano já seria um negócio tão difícil para as nossas contas públicas, que talvez não chegue, justamente porque a gente vai ter dificuldade de pagar. Né? Então, para o futuro, o que eu entendo como mais provável, o futuro a Deus pertence, isso eu estou sugerindo, não faço a menor ideia do que vai acontecer. Eu imagino que a gente tenha rendas fixas deprimidas, ainda que você consiga utilizar uma renda fixa de mais longo prazo, etc., não vai ser uma renda fixa de 1% ao mês, que todo mundo achava como dado no Brasil, não é, já há muitos anos. A nossa dívida subiu muito com a pandemia e no final vai subir mais ainda. Então, para o futuro, talvez seja mais... A renda fixa ela vai ficar mais... Não como a renda fixa no passado, você olhou, né? A renda fixa era um espetáculo, meu amigo. Eu participei... Eu comprei meu primeiro apartamento no Rio de Janeiro assim. Era um espetáculo. Eu tinha pouco dinheiro, não era muito dinheiro investido. E eu cheguei a ganhar R$150 por dia. Num fundo DI, não era no melhor momento, não. A renda fixa no Brasil na década de 90 era ridícula. Isso não deve acontecer. Então, hoje, talvez a renda fixa funcione mais como uma proteção. Então, para evitar a síndrome do otário, provavelmente ela só vai te ajudar. Ela não vai te dar grande rentabilidade. Ela só vai te ajudar a ter dinheiro na hora em que você precisa ter dinheiro, que é na hora que a bolsa desabou. Entendeu? Se você coloca toda a sua grana na bolsa, a bolsa cai 40%, ainda que você confie nas empresas, confie no mercado, confie que as coisas vão melhorar, você não tem mais dinheiro. Né? Então, talvez a renda fixa para o futuro sirva para isso. Mas, pessoal, assim, ninguém sabe o que vai acontecer. Mas esse tipo de comportamento é um comportamento razoável, racional, e que pelo menos pode não te dar grandes ganhos, os ganhos que você gostaria de ter, mas ele vai pelo menos evitar que você troque de pernas ou que você cumpra a síndrome do otário que quase todo investidor cumpre, principalmente os iniciantes.